Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é o seu medo secreto que te impede de fazer quem você ama parar de beber. E esse atalho é qual? É você vencer o medo de fazer mudanças. O medo de fazer mudanças. E por que ele é um medo secreto? Porque a maior parte das pessoas nem percebe que esse medo existe. E na cabeça da maioria das pessoas que acaba mantendo esse medo secreto, ele aparece como justificativas, ele aparece de outras formas. Ele aparece de formas que são sutis e que a pessoa acaba não reconhecendo aquilo como um medo de uma mudança. E isso acaba fazendo com que você evite olhar para o problema e quando você olha para o problema de verdade, você tem a oportunidade, quando você olha de verdade para o problema, você tem a oportunidade de enxergar mais soluções. Mas quando você não olha para o problema, quando você evita o problema por medo da mudança, você às vezes qualquer pessoa pode criar uma rigidez de pensamento. Que é o quê? É tipo uma certeza que você coloca na sua cabeça e que te impede de enxergar outras possibilidades. E às vezes alguém me fala coisas do tipo: "Ah, Vitor, sabe, eu tô desistindo." Eu escutei semana passada, uma mãe me disse o seguinte, falou: "Vitor, olha só, eu tô desistindo de tentar fazer meu filho parar de beber. Então eu tô meio empurrando com a barriga, porque eu não tenho esperança, Vitor. Tanto tempo que ele está assim, eu já tentei aconselhar." Muitas pessoas que dizem isso, né? Talvez se você está me conhecendo agora, você não entenda o que eu vou dizer, mas guarda um pouco essa informação. Olha, eu já tentei fazer uma série de coisas e coisas que talvez não ajudassem, tá? Coisas previsivelmente que não ajudariam. E olha, eu perdi um pouco a esperança, eu acho que ele não vai mudar. E é triste eu olhar para isso, eu vejo meu filho e às vezes eu penso, olha, que para mim não é possível. Porque no meu caso, no caso do meu filho, e aí vem uma série de justificativas que tiram a atenção do medo que existe por trás. Tipo, Vitor, meu filho sabe por que ele não vai parar de beber? Que não adianta eu fazer mais nada. Que não adianta eu ficar tentando fazer ele parar de beber. Sabe por quê, Vitor? Porque ele tem amigos que bebem. Ele gosta de beber, Vitor. Ele bebe há muitos anos, sabe? Então não tem como fazer nada. E às vezes vem crenças por trás também, de que, no fim das contas, tem a ver com medo de mudança, com medo do desconhecido. Porque pior que a coisa esteja hoje, pior que a situação esteja hoje, essa situação ela é familiar. E a gente tende, o nosso cérebro tende a manter aquilo que é familiar e se assustar com aquilo que é novo, que é diferente. Porque no meio do processo, o medo da mudança ele passa por várias coisas. Por exemplo, um medo muito frequente, secreto, né? Não existe só um, existem vários dentro desse medo da mudança, que é qual? O medo de se frustrar. Sabe, Vitor? Olha, tem gente que me acompanha que me diz o seguinte: Vitor, eu convivo com o alcoolismo do meu marido há 20 anos. Às vezes me incomoda mais, às vezes me incomoda menos. Aí eu pergunto, mas por quê? A coisa tá melhor ou pior? Não, às vezes eu olho mais para o problema e às vezes eu não olho. Não é que a coisa fica pior ou melhor. A maior parte das vezes não está bem. Mas é porque eu sinto mais quando eu olho para esse problema. E ainda mais muita gente que começa a me acompanhar e olha para esse problema com uma perspectiva de uma possibilidade de fazer algo para que isso mude, às vezes se assusta. E às vezes se assusta porque quando fica lá 10 anos anestesiado, vivendo uma situação desagradável, aquilo quase que não incomoda muito, né? É tipo aquela coisa, a pessoa que está acima do peso, que está se alimentando mal, não faz exercícios, às vezes ela só vai se dar conta disso quando aparecer um problema maior, porque a tendência é se acostumar. Porque daí quando começa a olhar para isso, olha, eu preciso mudar isso, já vem aquela primeira resistência de qualquer pessoa média, de olha, será que vai valer a pena esse esforço? Será que eu não vou me frustrar? Porque às vezes a gente luta para não se frustrar, para não sofrer mais. E aí vem aquela crença de que, olha, mas será que não vai ser muito difícil?
E aí, o que eu estou dizendo? O que não é isso que eu estou falando? Eu sei que algumas das justificativas que eu falei talvez estão na sua cabeça hoje como verdades absolutas. Mas olha só, muitos dos pensamentos, e eu estou falando disso assim, olha, não são fatos. Porque às vezes a situação não é... Porque às vezes a pessoa pensa assim, olha, não adianta eu fazer nada. Não é que não adiantaria. É que no fim das contas, quando você fala, não adianta, eu fiz de tudo, não há nada que eu possa fazer, ou é muito difícil, são crenças. Não é impossível uma pessoa ter tentado de tudo, porque nem tudo é conhecido e nem tudo é interessante de ser feito. Entende? Nem tudo você está disposto ou disposta a fazer, e não é obrigado necessariamente. Mas assim, tem gente que fala, não adianta, eu já tentei de tudo, ou para mim não é possível, porque... E daí essas justificativas que vêm, essas crenças. E aí algumas dessas crenças são do tipo, Vitor, quer saber? Eu não vou mais tentar fazer o meu familiar parar de beber, porque isso é deixar de cuidar de mim. Aí eu vou me deixar em segundo plano, Vitor? Eu já faço coisas demais para essa pessoa. Então eu vou passar a cuidar de mim. Pô, isso não tem... Daí a ideia, pelo menos no raciocínio da mudança dessa pessoa, a ideia da mudança é ruim. Ela coloca na cabeça dela que a ideia da mudança que vai ser necessária para ela alcançar esse objetivo vai ser infeliz. Quando talvez possa nem ser, mas a pessoa nem pensa. Mas ela já imagina que vai ser ruim e nem tenta. Ou para de tentar, mas também não vai embora. Ela também não realmente segue outro caminho da vida dela. Ela vai tolerando, não resolve, nem se afasta, vai tolerando. E vai tendo ano após ano, a vida vai passando, e vai mantendo as coisas como estão. Porque a gente se acostuma. A verdade é que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma com desconforto. A gente acostuma com situações desagradáveis. E às vezes a gente se acostuma com coisas que não precisaria se acostumar. E vai acumulando problemas. Mas por que isso é um atalho? Porque quando você acaba não fazendo mudanças reais, ou quando você acaba fugindo do medo, natural, de certa forma, natural quando você está começando a conhecer uma coisa nova, quando você está começando mudanças diferentes, mas quando você não muda e continua nessa trajetória, você vira... você não vira uma pessoa persistente. Tem gente que me fala, Vitor, eu estou há 15 anos nessa história tentando fazer o meu familiar parar de beber e não estou conseguindo. Eu sou uma pessoa persistente. Talvez, de uma certa forma, mas é diferente. Uma pessoa persistente e uma pessoa insistente. Insistente. Qual que é a diferença? Ser persistente é você ter foco em resolver o problema de alguma forma que ajude. E aí, como o foco é a solução, a estratégia para resolver pode mudar. Né? Se eu quero me alimentar melhor. E se eu continuar sempre, olha, eu vou para o trabalho, na frente do trabalho tem uma lanchonete que vende coxinha. E toda vez eu vou para o trabalho, eu passo lá, me dá vontade de comer uma coxinha, eu como a coxinha. E aí você vai para casa e se sente mal. Meu Deus, eu comi aquela coxinha. Mas aí você continua tentando com a mesma estratégia. Você vai para lá com fome, você leva o dinheirinho da coxinha, e aí você não está sendo persistente, você está sendo insistente numa estratégia errada. E as coisas que a gente vai conquistar na vida, geralmente, elas exigem persistência, e a persistência com flexibilidade, para mudar a estratégia, para adaptar aquilo a um contexto, a uma necessidade diferente, para ajustar o percurso. Porque se a gente não ajusta o percurso, a gente fica rígido, certo? E se você repetir sempre o mesmo padrão na vida, isso vale até para qualquer coisa, você sempre vai ter o mesmo comportamento e você vai sempre ter os mesmos resultados. Então, para você mudar, para você ter resultados diferentes, você precisa mudar o jeito de lidar, o jeito de fazer as coisas. Mas eu não estou dizendo que isso é, que delícia que é mudar. Nem sempre é delicioso, isso assusta, muitas vezes. Porque se você, por exemplo, começar a mudança é desconhecida. E o desconhecido assusta. Mas se você começar a nutrir um comportamento de mudanças positivas para você, você acaba, olha, e essa é uma dica que eu quero te dar hoje. Se você, tem gente que fala assim, né? Até me falaram no chat aqui ao vivo, que olha, tem gente que pensa assim,
Tem gente que pensa logo, quem tem que mudar é quem bebe, não eu. Olha só que interessante esse pensamento. Quem tem que mudar é quem bebe. Eu não tenho que mudar porque eu sou perfeito. Qual que é o raciocínio que tem por trás desse pensamento? O raciocínio que tem por trás, pelo menos na minha cabeça, como eu interpreto, é dessa forma. Quando eu penso que ele tem que mudar porque ele que bebe, vem do raciocínio de que mudar é ruim, de que mudar significa que eu sou errado, que eu sou fraco, ou que eu sou inferior, que pessoas que são boas não precisam nunca mudar. Isso é um raciocínio que diminui a gente. Isso é um raciocínio que deixa a gente fraco, parado e infeliz. O outro tem que mudar, porque mudar é ruim. Vem um raciocínio de mudar é ruim. Meu Deus, é tão maravilhoso ficar como eu tô. Por quê? Por um instinto de sobrevivência. E aí a pessoa vai sobrevivendo, porque o suficiente é sobreviver. Não interessa se a vida é boa ou ruim, porque para ter uma vida mais do que sobrevivência pura, exige o esforço de uma mudança. O instinto é só proteger. Não é mesmo? Então, quem tem que mudar é o outro, não sou eu. E beleza, vamos dizer, você vai se limitando com isso. Mas o que acontece? Quando você começa a nutrir um comportamento seu de mudanças positivas na sua vida, vamos começar pensando em você. E eu vou ligar isso com o comportamento do alcoolista. Mas começando a mudar, pensando no seu comportamento, mudanças positivas para o seu comportamento. O que isso faz? Isso cria no alcoolista, se você usar da forma certa, eu vou explicar o jeito certo e o jeito errado de usar isso. Se você começar a nutrir comportamentos positivos para você, isso vai criar uma estratégia de mudança comportamental no alcoolista também. E essa estratégia tem até um nome técnico, só por curiosidade eu vou te falar, se chama modelagem. Mas é bem fácil você entender isso. Sabe quando os pais querem ensinar alguma coisa para os filhos? Como é que os filhos aprendem? Porque antigamente se falava, né? Olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não importa. Porque as pessoas aprendem muito mais com o que elas veem, com os comportamentos que elas enxergam, do que em relação ao que é dito. Então, se você ficar querendo convencer o alcoolista, olha, você tem que ter uma vida melhor, viver sem álcool é bom, olha, melhor parar de beber, hein? Continuar assim, você vai ficar mal. Você tem que mudar é bom, mudar é importante, como é que você não enxerga que você precisa mudar? Mas ao mesmo tempo a pessoa às vezes fala isso e pensa, mas mudar é negativo, quem tem que mudar é a pessoa que está errada. Cria uma visão aversiva a respeito da mudança, mas quando você começa a criar mudanças positivas suas para você começa a trocar essa chave. Primeiro no seu pensamento, e aí no seu comportamento começa a aparecer. E aí, inevitavelmente, isso já te traz um bem imediato, né? Porque você começar a se comportar melhor. Por exemplo, eu vou te dar algumas dicas e vou explicar elas. Você começar a se comportar melhor, ter comportamentos mais saudáveis no sentido assim de ter uma vida mais agradável, uma vida mais engrandecedora para você. Isso já é um exemplo para o alcoolista. Isso já é uma modelagem, já é uma forma de você comunicar, já é uma forma de você, de certa forma, ensinar. Porque as pessoas aprendem muito mais olhando do que talvez se alguém simplesmente... Porque, por exemplo, se eu falo essa live aqui e você não pega a mensagem, é fácil você esquecer isso e nem aplicar na sua vida. É muito fácil. Então, muitas vezes a pessoa enxerga o que está acontecendo por trás, o comportamento. Então, muitas vezes alguém fala para mim, Vitor, como é que eu explico para o alcoolista que é melhor ficar sem beber? É melhor ficar sem beber. Porque eu já tentei todos os argumentos do mundo. Me diga aí, Vitor, um pulo do gato, uma palavra mágica que eu vou dizer para ele, do nada, mesmo sem você me conhecer, mesmo sem você... Nunca te vi na vida, Vitor, e você não sabe nada da minha vida, mas me diga uma palavra mágica. Eu vou te falar alguns truques mágicos que podem ser úteis, tá? Existem várias formas de fazer isso. E eu vou te dizer, não é você encher o saco de ninguém. Ficar enchendo o saco é a pior forma de querer convencer alguém, né? Mostrar que você está errado. Mas o ponto aqui, olha uma sacada aqui. E eu vou te dar alguns exemplos. E o maior desses exemplos é o seguinte. É você, por exemplo, parar de beber. Esse é o exemplo número 1. E eu vou ter que explicar ele. Por várias razões. Eu sei que isso incomodou algumas pessoas que estão assistindo. Peraí, Vitor, eu parar de beber? Eu não tenho problema nenhum com álcool. E tudo bem, eu não estou nem discutindo isso. Talvez você não tenha problema com álcool, mas olha o raciocínio aqui. Se você parar de beber,
Você hoje, você bebe, vamos dizer, você bebe e não tem problemas. Você não se passa no álcool, você não exagera, você não se perde no consumo do álcool, você bebe socialmente, vamos dizer assim, que não te faça mal. Ok, mesmo assim, por que eu estou dizendo para você que eu recomendo, caso seja o seu objetivo, fazer quem você ama parar de beber, você não parar de beber. E daí eu estava fazendo uma mentoria com as minhas alunas e a gente falou sobre isso, estava conversando sobre esse assunto e daí estava falando sobre, será que é importante parar de beber? E a minha opinião técnica é que sim, pode ser útil, acelera a jornada por várias razões, uma delas é a modelagem, outra delas é mostrar que dá para viver sem álcool. E aí uma aluna me disse o seguinte, falou, Vitor, mas quer saber? Olha só, eu não bebo e eu nunca bebi. E o meu esposo, ele bebe há muito tempo. Então essa dica aí não se aplica para mim. Olha só, eu já vou falar mais sobre esse pensamento. Mas olha só, o que eu disse para elas que chocou um pouco elas, vamos ver se choca um pouco vocês. É o seguinte, se você não bebe hoje, você não beber é pouca moral. Você não tem moral para falar sobre parar de beber. Vitor, mas eu não bebo. Não, mas se você não bebe, você nem gosta, você nem faz diferença para você ficar sem beber, então você não tem moral para falar sobre o quanto é difícil ficar sem beber. Entenda bem isso. Eu estou dizendo, olha, não beber é melhor, quem não bebe é melhor que continue sem beber? É melhor, porque, enfim, não beber com alcoolista, não beber, você dá um exemplo de uma vida sem álcool, você de repente não vai ter mais álcool em casa, pelo menos seu, né? Seu. Pelo menos o que não é, você não vai no mercado comprar bebida para você, isso faz diferença. Mas agora, o que eu estou dizendo nessa live não é só isso. Eu estou falando sobre a mudança. E a mudança é o que mais enrosca a maior parte das pessoas. Porque daí essa aluna falou o seguinte, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou para mim, olha, não sei se para você tem uma coisa dessas. Para mim tem as minhas. Para ela me disse, ela me contou, né? Assim, Vitor, para mim, cara, é muito difícil não comer doces. Eu exagero no doce, mas eu adoro comer doce. Então a mudança que eu te recomendo, se você não bebe, mas come doces, para ver se é fácil. E não só para ver se é fácil, para de verdade. Você não está querendo comprometimento do outro lado? Então faz. Por quê? Porque você está dando a modelagem, um processo de aprendizado cerebral, tá? Da terapia comportamental, é uma coisa muito pesquisada isso. Ela se baseia no fundamento daquilo que está sendo feito. Então você que passou a vida inteira era a maior doceira, por exemplo, né? Você para de comer doce. Aí tinha uma outra aluna que falou assim, Vitor, para mim o negócio é pão. Pão, a minha vida inteira foi pão. Então para de comer pão. Vitor, mas por que? Não sou eu o problema. Porque você começa a nutrir uma mentalidade campeã, vamos dizer assim, né? Você começa a nutrir uma mentalidade vencedora. Peraí, você é escravo do seu corpo? Você é escravo dos seus desejos? Então como é que você quer libertar outra pessoa que também é escrava dos desejos dela? Você não tem moral para falar. Estou sendo enfático, tá? Não quero dizer assim, Vitor, você é perfeito. Então, não é de ser perfeito. Mas a gente está, mentalidade de estar se aprimorando. Eu não tomo Coca-Cola, eu já falei isso, eu estou o dia 104 ou 105. E eu estou meditando na mesma regularidade todos os dias, há 105 dias. Por quê? Eu sou ótimo, eu sou perfeito? Claro que não. Mas esses são desafios para mim que eu estou assumindo porque eu acho que é importante a gente manter sempre um desafio que nos engrandeça. Cada um vai ter o seu. Talvez para você seja começar a se exercitar. Talvez para você seja começar a abraçar coisas novas na sua vida. Aprender inglês. Sei lá. Você certamente tem alguma coisa que você poderia fazer um pouco melhor do que você faz, para você ser uma pessoa um pouco melhor para você, para te dar liberdade, e você está criando um ambiente de que, olha, eu não sou uma chata que só faz sempre as mesmas coisas, porque eu tô lá, você tá 15 anos igual, eu tô 15 anos igual também, falando os mesmos argumentos para você, sempre o mesmo ciclo de brigas. Não, olha, eu tô criando coisas novas na minha vida. Tem vários motivos do porquê isso é bom. Mas tem um jeito errado também, então fica até o final, porque eu tenho que explicar porque isso não é... Tem um detalhe que faz toda a diferença, que pode fazer isso ser útil para acelerar a sua jornada, e tem gente que também usa isso de uma forma que tira o poder dessa parada. É fácil tirar o poder dessa parada, porque, olha só, eu não disse para você, agora vire uma pessoa perfeita, arrogante. Eu sou melhor que você, viu? Eu sou saudável, eu tô aqui, eu tô fazendo uma série de coisas, parei de comer doce. Senão você,
criou o clima nocivo, você está entendendo? Não criou um clima mais saudável, criou um clima mais tóxico. Estou falando de uma coisa assim, de lutar por uma vida melhor e olha, esse é para você. Coisas para você que podem, direta ou indiretamente, também causar impacto no alcoolista que você ama, certo? Porque se você não fizer isso, é um sinal, porque claro, quem quer sofrer? Né? Pensa aí, fala para mim, você quer sofrer na vida? Você quer ter uma vida ruim? Ninguém quer ter uma vida ruim. Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ter uma vida com menos dor e com mais prazer na vida. E eu acho que você sabe que existem coisas que talvez você não faça hoje. Talvez faça, talvez não, mas certamente se você procurar, você vai achar alguma coisa que você não faz hoje e que poderia trazer mais qualidade para a sua vida. Mas que dá uma preguicinha de fazer. Não vou começar a me exercitar, porque sabe, tem que exercitar em casa. As desculpas que você vai se dando para não melhorar a sua própria vida, né? Então, se você ficar mantendo esse medo da mudança, que às vezes é um medo secreto, às vezes é um medo oculto, que você cultiva atrás de desculpas que você se dá. Você até não está tão bem com a sua vida, mas você vai se dando desculpas. Vitor, sabe o que é? Eu não estou com humor, sabe? Eu não estou com humor, eu não sinto vontade de me exercitar. Eu não sei se eu já contei para vocês isso, eu vou confidenciar então. Quando eu fazia academia em Porto Alegre, meu personal trainer pode confirmar isso. Eu até me exercito regularmente faz já mais de um ano. Mas eu vou te contar, eu não sinto vontade. Eu não acordo nem um dia assim, que vontade. Existem coisas que a gente faz para melhorar a nossa vida que não vem de vontade. Às vezes o prazer o melhor horário para mim do exercício é quando acaba. Mas você entende? Às vezes a pessoa fica esperando, deixa eu sentir vontade, deixa eu estar no humor ideal para fazer uma coisa positiva para a minha vida. E daí, se você ficar só esperando que as coisas mudem, que as mudanças venham do mundo externo, a hora que os amigos dele pararem de beber, a hora que cair um milagre do céu, uma tragédia aconteça e ele mude, que bom, porque na verdade mudança é ruim e pimenta nos olhos dos outros é refresco. Porque, Vitor, quem muda é uma pessoa rebaixada, quem precisa mudar é uma pessoa ridícula, quem precisa de mudança é uma pessoa fraca. Você percebe como esse pensamento ele é sabotador, é um pensamento de realmente que vai te enfraquecendo para você. Tá? E eu não estou dizendo isso, Vitor, ignora o alcoolismo. Não, eu estou pensando aqui em você que quer fazer quem você é parar de beber. Porque muitas vezes você quer uma mudança, mas aí eu sei que você sabe também. Mudança não é fácil. Eu não estou aqui falando, vai fazer uma coisa deliciosa. Mudança, depois que a gente coloca um hábito, que esse hábito fica constituído, um hábito positivo na nossa vida, fica menos difícil. Mas no começo, tem aquele desconforto de mudar, é como se fosse o sol. É o sol na nossa cara, meu Deus, o sol queima. Aí você pega uma peneira, aí coloca uma peneira na frente do sol, e a peneira ajuda? A peneira ajuda. Aí você tapa o sol com a peneira. Diminui um pouco a força, o que queima do sol. Diminui o desconforto, mas mesmo assim queima. E aí você vai tapando o sol com a peneira, com pensamentos que você tem sobre, ninguém muda ninguém. É um peso pesado demais. Ou, não tem como fazer nada a respeito. E aí você vai se travando. E aí você faz o quê? E outra, daí você continua tapando o sol com a peneira, se queimando. Porque com a peneira diminui o desconforto, mas continua queimando. Quando você poderia se afastar do sol e ir para a sombra? Só que o que acontece? Vem um pensamentinho lá na sua cabeça que diz o seguinte, e esse pensamento é secreto. Se você não parar para observar, você não vai nem perceber. Um pensamento que diz o seguinte, mas na sombra é muito gelado. Eu nunca fui para a sombra, mas se eu for para a sombra, pode ser que seja gelado. E eu não gosto de coisa gelada, Vitor. Eu estou acostumada com o sol. Tá queimando? Tá queimando. Tá doendo? Tá doendo. Mas aqui eu sei como é que é, Vitor. E por mais que dói, eu já me acostumei e aqui parece mais seguro, sabe? Eu nem sei se eu tenho energia para fazer coisas diferentes. Eu vou fazer mais um esforço. É você dizendo que na sombra tá gelado. E você tá com medo do gelado. E aí você continua se queimando. A queimadura está em 3º grau. E você continua ali com a peneira. Aí alguém fala assim, vai para a sombra. Não, mas lá na sombra é muito gelado. Esse é o medo da mudança. Né? Muitas vezes você vai minimizando aí o quanto está ruim. Daí vai colocando foco em outras áreas da vida.
Ah, mas sabe, Vitor, eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso focar na criação dos meus filhos. Vai ignorando aquele problema enorme, vai ignorando aquele elefante no meio da sala. Entendeu? Vai ignorando isso. E daí, às vezes você acaba fazendo o quê? O que é a peneira que você coloca às vezes? Você acaba se isolando do alcoolista, vivendo uma vida paralela. Ou simplesmente você segue agindo da mesma forma, esperando que as coisas mudem, reclamando. Porque existem duas coisas que são diferentes, e eu quero que você perceba isso agora para desbloquear uma parte da sua mente. Existe a queixa e existe o problema. O que é uma queixa? Queixa é quando a gente olha para alguém e fala: ah, tá muito frio hoje. Tá muito frio. Ah, eu odeio frio. Nossa, eu gosto tanto quando tá quente, mas hoje tá frio. Isso é uma queixa. Daí você chega para a pessoa que tá se queixando e fala: ô, por que você não vai ali pegar uma coberta? Ela fala: não, tá frio. Só olha pra dor. Só olha pra dor. Tá frio, mas daí chega alguém e fala: ó, tem uma coberta aqui, você não quer a coberta? Nem olha. Só continua olhando. Ah, mas tá frio. Isso é uma queixa. Agora tem o problema. É a pessoa que olha, que tá frio. Beleza, tá frio, isso dói, ruim, é um problema. É um problema, realmente é um problema, tá frio. Problema tem solução. Todo problema tem solução. Você parar para olhar o problema, você vai encontrar também a origem de uma solução. Todo problema é uma solução disfarçada. Toda queixa é uma mente bloqueada que está focada na dor, que está acostumada a sentir dor, que não percebe que espalha a dor para si, porque está acostumada, vive a dor, só enxerga a dor, só espalha a dor. E daí diz que a dor vem de fora. Porque muitas vezes sofreu por coisas que vieram de fora e acaba de olhar: peraí, deixa eu olhar dentro de mim. Ah, tem vários problemas na minha vida. Beleza, o que eu faço? Tá frio. Pega uma coberta? Ah, beleza, esse é o próximo passo. Vou pegar uma coberta. Ah, preciso de uma coberta, mas eu não tenho uma coberta. E agora, Vitor? E a pessoa que está com frio e não tem uma coberta? E aí, o que ela faz? Ela entende que isso é um problema e ela dá o próximo passo. Qual é a solução para arrumar uma coberta? Vou procurar uma coberta. Tá entendendo? Então o problema, ele sempre tem solução. A queixa, ela é dor que vem de si e é espalhada para o mundo. E é muito natural as pessoas fazerem isso. Você conhece milhares de pessoas milhares talvez seja muito. Você conhece muita gente que é cheia de queixa e não tem problema nenhum. Ah, não, eu não tenho problema, Vitor. Sabe o que é? Ele que bebe, ele que tem que mudar. Eu sou a pessoa que se queixa, mas eu não tenho problema. Porque eu odeio problemas, Vitor. Quem odeia problema está fadado a ter uma vida horrorosa. Você tem que passar a abraçar problema. Abraçar problema. Porque coisas boas na vida, tudo é um problema. Você manter uma amizade é um problema. Você manter um trabalho melhor é um problema. Você cuidar bem dos seus filhos é um problema. Você percebe que é cheio de problemas, mas você pode chamar ele de problema ou de desafios também. Porque a vida não é só coisa ruim. Mas se você foge das coisas, só olhando para a dor, só se queixando, espalhando, o alcoolismo, e o pessoal repete muito isso por aí, mas procure, tá? Se você quer viver melhor, não repetir essas coisas que repetem por aí. O álcool destrói famílias. Não, o álcool não destrói famílias. Porque o álcool não faz nada. Uma arma não faz nada. Um carro não faz nada. São pessoas que fazem ou deixam de fazer as coisas. Tá entendendo? São pessoas. E você, se você é dessa família e essa família tá indo pro buraco, é sua responsabilidade. Ou você pode continuar se queixando, dizendo que o álcool destrói famílias e que você não tem nada a ver com isso. Tá tudo bem. A vida é sua. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é um processo indolor. Mas quando você começa a repetir certas coisas, é porque eu olho para aquela parada, destrói. Pô, cara, você está se diminuindo. Porque nós somos a gente olha para os problemas e a gente se sente em relação aos problemas em relação ao tamanho que nós temos. Eu quero te provocar, mas num sentido positivo, tá?
Se você não puder olhar para isso, sério, talvez você não vá nem gostar dos meus conteúdos, mas se você quiser crescer, que é o que eu quero trazer aqui, eu não quero uma live para você assistir, fechar o celular, sair fora e não mudar nada. Nem assista minha live se você não está afim, tá? Eu quero uma pessoa que quer mudança, quer transformação, quer sair do lugar para um lugar melhor. Então eu vou dizer o seguinte, o tamanho do problema que você olha é proporcional ao seu tamanho. Isso é uma frase que eu li num livro, que foi um tapa na cara. Sempre que eu estou me queixando de alguma coisa, eu lembro disso. O tamanho que eu olho para alguma coisa, eu penso, tá, e eu não estou dizendo que o problema do alcoolismo é pequeno, não. Só que você hoje, se você olha para o problema do alcoolismo, de 0 a 10, que tamanho ele tem na sua vida? Ah, ele é 10. E você é uma pessoa de que tamanho, de 0 a 10? Porque se você está achando um problema 10 enorme, você é uma pessoa menor que 10. Tá entendendo? Porque se você é uma pessoa 10 e o problema é 10, você olha de igual para igual para o problema. Se você é uma pessoa 15 e o problema é 10, opa, eu já estou maior que isso. Eu já tenho condições, porque de alguma forma você cresceu, ou emocionalmente, ou nas suas habilidades de resolver isso. Você está entendendo? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer vídeos, para mim fazer uma live ou fazer um vídeo, você até pode ver lá no começo, era um problema 8. Né? Teve um vídeo que eu levei 8 horas para gravar. Eu fui no meu consultório lá em Porto Alegre, fui gravar, eu levei 8 horas para gravar. E eu gravei 5 minutos de vídeo que eu joguei fora. Não deu para nada. 8 horas. Porque eu era uma pessoa com essa capacidade, nível 3. Por quê? Porque eu não tinha preparo, eu não tinha rodagem, eu não tinha habilidade, eu não tinha treinado, eu não tinha me colocado para treinar, para praticar, para aprender, para tentar melhorar. 2, 3 meses atrás eu peguei o celular, gravei meia hora, liguei a câmera e gravei meia hora, não era live, não tinha internet naquele dia, e eu gravei um vídeo de meia hora, em quanto tempo? Em meia hora. Por quê? Porque eu me preparei. Eu fiquei maior do que aquele problema que para mim era 8. Hoje ele não parece 8, hoje ele parece 3, 4. E eu acho que eu me sinto 8, 7. Você entende a diferença? Ah, o problema do alcoolismo é grande, não estou dizendo que ele não é grande, mas eu estou dizendo que sempre que você olha para um problema e você olha, nossa, como esse problema é grande, e a sugestão do livro era essa. Você olha para você e pensa, pequeno, 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 pequeno. Não é que o problema é grande, é que eu estou sendo pequeno. Se eu quero superar, eu preciso ser grande. E para eu ser grande, eu tenho que estar aberto à mudança. Eu tenho que estar aberto a crescer. Eu tenho que me enxergar com realidade. Tenho que me olhar no espelho e falar. Não que você não vai se criticar toda hora, mas você vai olhar com, olha, eu acredito em você, eu acredito que você é capaz de crescer. E eu acredito que você merece crescer. E não é para ninguém, é para você. Porque só de você estar lutando pela sua vida, já é grande coisa. Já é grande coisa. Para você e para o mundo. E cada vez que você se rende aos problemas, também é grande coisa. Para você e para o mundo. Porque você, mais que ninguém, você que convive com o alcoolismo de quem você ama, mais do que ninguém, está careca de saber que uma pessoa não se afunda sozinha. Que uma pessoa, quando se afunda, ela afunda as pessoas ao redor. E uma pessoa, quando cresce, ela também é capaz de puxar ao redor. Então, mas Vitor, esse problema é muito grande. Pequeno, 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 pequeno. Cresce. Cresce. E eu acredito que você pode crescer. Senão não falava. Se você não acredita, é você que está com medo, secreto, oculto, que te impede de fazer quem você é parar de beber. E me disseram hoje. E aí a pessoa fala, beleza, Vitor, então a minha queixa passa a ser um problema. O que fazer? Próximo passo. O que eu falei hoje? O que eu estou falando hoje? Eu falei várias mudanças, bem desagradáveis. E se para você fazer isso funcionar, você tem que pegar na sua ferida. E não sou eu pegar na sua ferida. Eu não tenho condições de dizer exatamente qual é a sua ferida. Se você bebe, eu recomendo que você pare de beber, por exemplo. Se você não faz alguma coisa que é importante, que você sabe que é importante. Todo mundo sabe que é importante melhorar a alimentação, se fazer exercício. Então começa por aí. Tá, esse é o primeiro passo. Vitor, mas tem tantos outros passos. Pequeno, 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 pequeno. Como é que a gente corre uma maratona? Se a gente não tem preparo nenhum. A gente, um passo por vez. Um passo por vez. Um passo por vez. E assim, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, tá, que começam a me acompanhar, foi acostumado a viver como?
Talvez você se identifique, talvez não. Mas olha, muitas pessoas são assim. Vão se isolando do alcoolista, vão tapando o sol com a peneira. E aí quando alguma bomba explode, quando alguma coisa incomoda, entra em ação. Mas é uma ação toda estabanada, uma ação toda impulsiva que só piora as coisas. Por quê? Daí a pessoa olha, mas eu sou tão incapaz, mas eu sou tão impotente, mas eu não consigo. Mas quanto tempo você se preparou? Por quanto tempo você parou para refletir? Quanto tempo você treinou isso de fato? Então como é que você começa a se criticar dessa forma ou a colocar uma dimensão desse tamanho para um problema que você passa tão pouco tempo, né, se preparando para ele? E aí você acha às vezes que o problema é você ou do problema, mas não. Tem uma questão de preparo para isso. E daí, situações desesperadoras... Vitor, mas sabe o que é, Vitor? É que eu não posso fazer isso porque o meu problema é muito grande, ele é muito grande. Eu vou te dizer, cara, situações desesperadoras exigem medidas certeiras. Não é porque o seu problema é muito grande que daí não, aí que você não pode fazer nada. É aí que você precisa fazer alguma coisa. E daí, e nas outras lives eu falei, ninguém é obrigado a fazer o alcoolista parar de beber. É um interesse seu. É uma escolha que você pode ter. Mas esse é um caminho que... Por isso que eu digo muitas vezes que eu acho que eu acredito verdadeiramente que é um caminho de grandeza para você. Não tem como você fazer quem você é parar de beber e não sair uma pessoa, aprendendo isso, não sair uma pessoa melhor do que você era. No mínimo. Não tem como. Porque exige isso. É um pré-requisito, você ser uma pessoa melhor para você, começando. Então é o seguinte, e daí a pessoa fala o seguinte, Vitor, mas ele... E é outra desenrolar daquele pensamento. Ele bebe e eu tenho que mudar. Vitor, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero fazer que eu amo parar de beber. Então faz um favor para nós dois, vai embora desse vídeo, por favor. Não perde o seu tempo com isso. Se você quer fazer, vem cá, deixa eu te ouvir se você quer fazer, mas está isso na sua cabeça. Às vezes você está cheio de expectativas em relação ao alcoolista e ele não preenche as suas expectativas. Isso não quer dizer que você está errado de ter expectativas e nem ele que está certo de não preencher elas. Não olha por esse raciocínio, mas olha dessa perspectiva. Olha, você tem expectativas que hoje essa pessoa não preenche. E aí pode ser que você comece a achar que você vai se rebaixar se você mudar. Eu vou mudar, eu vou me rebaixar para uma pessoa que me trata dessa forma? Ele não contribui, ele não colabora, aí eu vou me rebaixar? Ou pior, eu vou abandonar ele? Se eu fizer alguma coisa, porque tem algumas coisas no caminho de fazer quem ama parar de beber, que às vezes a pessoa não quer abrir mão, porque ela está viciada em fazer de uma forma e ela acha que a mudança... Por exemplo, uma vez eu falei para uma... Essa é típica, tá? Essa é típica, eu vou falar bem rapidamente para dar um exemplo. Mas assim, uma vez eu sugeri que não era interessante você comprar bebida para o alcoolista. Aí vieram me reclamar comigo. Vitor, mas eu não vou comprar bebida para ele beber? Ele vai beber de qualquer forma, ele vai beber de qualquer jeito. E pior, se eu não comprar, ele vai achar que eu estou abandonando ele. Se liga, isso não é abandonar, isso é o oposto. Abandonar é você fazer... Uma forma de abandonar é você dar tudo aquilo que a pessoa quer e não o que ela precisa. E daí perguntaram no chat aqui o seguinte, e se a gente abandonar o alcoolista, qual o resultado? É pior, pode ter certeza que é pior. Só que agora, não importa se o seu motivo é porque a chance de você abandonar o alcoolista, certamente é pior. Certamente é pior para ele. E se você fizer isso impulsivamente... Eu te garanto, eu já vi dezenas de pessoas que fazem isso impulsivamente, abandonam o alcoolista e aí tá lá, meu Deus, Vitor, eu não deveria ter feito isso. E aí o alcoolista morre, e aí entra em depressão. Tem até uma pessoa que eu conversei durante um bom tempo, ela me acompanhava, ela estava traumatizada. Fazia anos que o marido tinha morrido e ela tinha largado, ela tinha, sabe, e aquilo lá ficou doendo pro resto da vida. Porque aí tem situações que não tem volta. E muitas vezes, eu não estou dizendo que você é obrigada, mas é uma decisão que você tem que tomar e assumir ela. E pelo que eu vejo, se essa decisão ela é impulsiva, ela faz muito mal. E se essa decisão é tomada sem você ter a consciência, olha, eu quero ter feito até ali, eu quero sentir que eu tentei tudo que eu podia, então você garanta que você fez isso. É um presente que você dá para si.
Porque abandonar costuma trazer uma coisa pior. Só que às vezes abandonar, a pessoa abandona dentro da mesma casa. É muito comum abandonar também dentro da mesma casa. Pagando as contas do alcoolista, fazendo tudo errado. Também é abandonar. Porque cuidar é você fazer o que é correto para ajudar aquela pessoa. Não é qualquer tipo de interação, não é qualquer tipo de ajuda que ajuda. Para você me contar qual é o seu próximo passo e qual é o seu maior insight com a live de hoje. Certo? Então foi um grande prazer, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!